Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um que estiver assistindo esse vídeo. Quero agradecer a quem se inscreveu no canal e quero pedir a quem não se inscreveu para se inscrever, deixar seu joinha para que esse canal venha crescer, né? Só aqui mais uma pequenininha fazendo alguma coisa, mas cada um fazendo um pouquinho. Amém, glória a Deus. A leitura de hoje vai ser em João 13,16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Quero focar no perecer e vida eterna, porque o amor de Deus é muito importante, mas eu vou explicar sobre o amor de Deus. Haja argumento, porque é inexplicável, é tão maravilhoso, né? O amor de Deus. Então, para que o vídeo não fique longo, eu vou focar na segunda parte que fala do perecer, mas que tem a vida eterna, né? Que também falando sobre a vida eterna, né? Explicando sobre o grande amor de Deus, né? Aí o perecer, para que todo aquele que não pereça, perecer significa no dicionário chegar ao fim, ou acabar, extinguir-se. E Deus não quer isso para nós, né? Não quer que a gente se acabe, que a gente pereça, né? O perecer vai ser a segunda morte, né? Daqui a pouco vamos ler em Apocalipse, que é o que vai falar da segunda morte, né? Mas aqui Jesus falou no Evangelho de João 5, e no verso 28 e 29, de ressurreição. Jesus falou da ressurreição. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Ah, mas quer dizer que se eu vou seguir fazendo bem e sem Jesus, por aí fazendo bem, Jesus vai me ressuscitar na sua volta para eu viver a vida eterna. Olha, o primeiro bem que você precisa fazer é aceitar Jesus, aceitar o seu amor, aceitar o amor de Deus. E só tem uma forma de você conhecer a Jesus, é você ouvir a sua palavra, né? A Bíblia. Então, você passa a seguir a Jesus, que é o caminho, né? Que é a verdade, que é a vida. Então, o primeiro bem que você precisa é aceitar o amor de Deus. Porque, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a graça de Deus é o que nos salva, mas você precisa aceitar o amor de Deus, né? Para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, aqui Jesus falou que vai ressuscitar, que vai haver a ressurreição, que todos os que estão nos túmulos, só existe essa forma de nós vivermos a vida eterna, viu? Através da ressurreição. Não é que a gente vai morrer e a alma vai lá para o céu para viver a vida eterna, não. Não, Jesus vem nos buscar lá no túmulo, na sua volta, se nós morrermos, né? Porque se Jesus vier, voltar, e a gente estiver vivo, os seus seguidores, aqueles que creem em Jesus e lhe obedecem, Jesus vai transformar num abrir e fechar de olhos. Mas primeiramente vai ressuscitar os mortos que estão nos túmulos. E os anjos vai pegar essas pessoas ressuscitadas e vai levar lá para as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, né? E Jesus falou também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25, ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, outra garantia, que se nós morrermos, na volta de Jesus, ele vai nos ressuscitar. Então, aqui falou aqui de duas ressurreições, né? Mas aqui não está especificado o tempo, né, de uma ressurreição para outra. Mas vamos para Apocalipse 20, que aqui vai explicar um pouco sobre esse tempo, né? Sobre o espaço, que vai haver duas ressurreições, olha só. 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Então, Jesus falou que tem uma primeira ressurreição, né? A primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos salvos, né? Dos que creram em Jesus, dos que aceitaram o amor de Deus, né? Através do seu Filho, que morreu no nosso lugar. A condenação que Jesus sofreu era a nossa condenação. Nós estávamos condenados à morte eterna e Jesus morreu
para que nós tenhamos direito à vida eterna. Então, ele vai nos ressuscitar, né? Porque ele pagou o preço, o castigo que era para nós. Aqui no verso 5 de Apocalipse 20, diz: o restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui está dizendo, né, que o restante dos mortos, então que os salvos vão ressuscitar primeiro, né, que Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem prazer. Então significa que a condenação eterna é a segunda morte, né? Então, e você tem a oportunidade de aceitar o amor de Deus. Você tem livre-arbítrio, então você pode querer ou não. Deus respeita a sua decisão. Mas se você decidir aceitar o amor de Deus, porque Ele oferece a todos, então não há pecado, todos os pecadores que se arrependeram dos seus pecados, não tem pecado que Jesus não perdoe, né? Se não, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu não posso explicar nesse vídeo porque vai ficar longo, né? Mas só existe um pecado que não pode ser perdoado, que Jesus falou, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o restante, todos os pecados, se você aceita o amor de Deus, você tem o perdão dos seus pecados e vai fazer parte da primeira ressurreição, né? Então Jesus vem, você vai ouvir a voz do Filho de Deus lá no túmulo e os anjos vai pegar você e levar lá para as nuvens do céu. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, no mesmo capítulo aqui de 20 de Apocalipse, no verso 14, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, Apocalipse aqui fala, não é um tormento eterno, é uma segunda morte. Isso é muito triste, porque para tipo mães que estão do lado de Deus, né, que estão para viver a vida eterna, não verem seus filhos que se perderam no mundo, se converteram, vai ser um momento triste, mas infelizmente a gente, quem não tiver nesse privilégio de estar com toda a sua família lá, né, para viver a vida eterna, tem que se conformar que Deus é justo e foi uma escolha de cada pessoa, né? E o meu apelo a você é que você aceite o amor de Deus, né? Enquanto tem tempo, você receba esse amor de Deus, o perdão de Deus que está de graça para você, né? Quero agradecer a você por ter assistido meu vídeo até o final e até o próximo vídeo, viu? Que Deus te abençoe.